Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trabalhar aí com o mapa de eletricidade básica do módulo 53, tá? Se vocês precisarem de apoio nessa atividade ou em outra que você esteja com dificuldade, nosso contato tá na descrição, beleza? E vamos lá, vou fazer uma leitura inicial com vocês, entender o que está sendo solicitado na atividade e a gente vai entendendo os conceitos, a gente vai entendendo cada um dos conceitos aí trazidos nessa disciplina, beleza? Nessa atividade em específico. Então, ó, situação, problema. Uma residência hipotética passará por uma reforma elétrica em uma área composta por cozinha gourmet, lavanderia e área técnica externa. O objetivo é separar adequadamente os circuitos de iluminação, tomadas de uso geral, tomadas de uso específico e alimentação de um pequeno motor elétrico utilizado em uma bomba de água. A instalação será alimentada por uma rede trifásica 127/220 volts, composta pelas fases A, B e C, neutro e condutor de proteção. Para circuitos monofásicos, considere tensão de 127 volts entre fase e neutro. Para um motor monofásico da bomba, considere tensão de 220 volts em duas fases. O quadro de distribuição principal possui disjuntor geral de 3x80 A. Dados da área analisada. Considere os seguintes pontos instalados. 1. Cozinha gourmet. 2 pontos de iluminação LED de 18 watts cada, um painel LED de 30 watts, 5 tomadas de uso geral adotando 150 watts por tomada, uma tomada de uso específico para forno de 1800 watts e uma tomada de uso específico para air fryer de 1500 watts. 2. Lavanderia, tá? Um ponto de iluminação LED de 18 watts, 3 tomadas de uso geral adotando 150 watts por tomada, uma tomada de uso específico para a máquina de lavar de 1000 watts. 3. Área técnica externa, tá? Um ponto de iluminação LED de 18 watts, duas tomadas de uso geral adotando 150 watts por tomada, um motor monofásico de bomba de água com potência mecânica de 1 CV, rendimento de 80% e fator de potência de 0,85. Vamos utilizar aqui na conversão 1 CV igual a 736 watts, beleza? E na questão 1 ele pede o seguinte: levantamento de cargas e divisão dos circuitos. Com base nos dados fornecidos, proponha a divisão da instalação nos seguintes circuitos: circuito L1, iluminação da cozinha gourmet, lavanderia e área técnica. Circuito T1, tomadas de uso geral da cozinha gourmet. Circuito T2, tomadas de uso geral da lavanderia e área técnica. Circuito E1, forno elétrico. Circuito E2, air fryer. Circuito E3, máquina de lavar. Circuito M1, motor monofásico da bomba de água. Então, nós temos aqui os circuitos separados para cada uso específico, né? Justamente, pessoal, para não superaquecer, né, os cabos e tudo mais, então a gente faz essa separação de circuitos para questão de segurança e conforto também. Muitas vezes, quando numa instalação não é feita a separação correta, né, se você liga muitas coisas junto, você está usando ali no dia a dia, está usando um micro-ondas, você vai usar uma torneira elétrica, ela perde, você percebe a queda de tensão. Então ela perde a performance, além de causar riscos de aquecimento, né? Riscos de incêndio na casa, porque aquece demais os fios, então isso aqui é muito importante, tá? No dia a dia, né? Na instalação de uma casa, de uma residência simples, isso tem que ser observado para trazer tanto conforto quanto segurança. Elabore uma tabela de cargas contendo no mínimo circuito, descrição, quantidade de pontos, potência unitária, potência total, tensão e corrente calculada, tá? Então, pessoal, é o seguinte, nós temos aqui uma reforma, né? Ele trouxe aqui que nós vamos fazer uma reforma. E a instalação elétrica é o conjunto desses equipamentos e componentes responsáveis, né, por transportar a energia elétrica desde o ponto de entrada da concessionária até os aparelhos da resistência.
Então, a instalação é o caminho por onde a eletricidade percorre ali para poder alimentar as lâmpadas, tomadas e equipamentos elétricos. Então, a gente vai ter quadros de distribuição, os nossos disjuntores, fios, que são os condutores, né, os nossos interruptores, tomadas, equipamentos elétricos, etc. Tá? Então a sequência é a seguinte: rede da concessionária, né? Depois medidor, aquele que a Copel instala, quadro de distribuição, disjuntor, interruptor e lâmpada. Beleza? Um exemplo simples aqui do caminho a ser percorrido. Ele traz para nós aqui que nós vamos trabalhar com o sistema trifásico. Então a energia ela pode chegar na resistência de diversas formas, né? Nós temos aí monofásica, bifásica e trifásica. Na atividade aqui, a resistência ela recebe uma alimentação trifásica. Então nós temos aí 3 condutores de fase. Então a gente vai identificar eles como fase A, fase B e fase C. Além das 3 fases, nós temos aí o neutro e o terra, que seria o condutor de proteção. Então, a instalação ela possui 5 condutores ao todo, as 3 fases, né? O neutro e o terra. E o que significa 127/220 volts que ele trouxe ali para nós, né? A tensão ela depende dos condutores utilizados. Então, entre uma fase neutro e o neutro, né? Nós temos que a fase A seria 127 volts e nós temos o neutro, beleza? Entre duas fases, nós temos fase A e fase B, ali contendo 220 volts. As lâmpadas, normalmente, elas utilizam 127, tomadas comuns também 127, e equipamentos mais potentes nós podemos ligar aí em 220 volts. E por que nós utilizamos um sistema trifásico, né? O sistema trifásico ele permite alimentar mais equipamentos sem sobrecarregar um único condutor. Então, vai melhorar o equilíbrio das cargas, reduzir as perdas de energia e também vai permitir aí alimentar os motores e equipamentos de maior potência, né? A gente vai ter lá, por exemplo, pega uma lavadora de alta pressão, sei lá, de 1.500 watts. Então ela tem uma potência maior. Uma lâmpada comum tem 8 watts, uma lâmpada pequena de croica, né? Então só para vocês terem uma disparidade, né? Então, tem equipamentos que exigem uma potência muito maior. Então a gente tem que ter o nosso sistema elétrico, né? Tem que suportar e estar de acordo aí para atender, caso você utilize, né, motores de uma potência maior, certo? Então é isso, pessoal. Resumindo, tá? Que ele trouxe aqui na atividade, vamos montar essa tabela de cargas, vamos organizar essas informações aqui, que é o nosso primeiro passo nessa questão 1, tá? A gente fez um breve resuminho aí, trazendo alguns conceitos até para o pessoal que está iniciando no assunto, né? Está iniciando na parte elétrica, para entender de fato todo o contexto aqui, beleza?